Estudo Bíblico, Livro de Josué. Estudo organizado por Wagner Pinheiro. Referências bibliográficas. Bíblia da Liderança Cristã, John C. Maxwell. Bíblia de Estudo MacArthur. Bíblia de Estudo Pentecostal. Comentário Beacon, volume 2 e Comentário da Bíblia, Russell Shedd. Tema e abordagens. Esse é o primeiro dos 12 livros históricos do Antigo Testamento. A conquista de Canaã e a divisão das terras entre as tribos de Israel é o tema central do livro de Josué. A data bíblica aproximada da invasão de Canaã por Israel é 1405 a.C. O livro abrange os 25 a 30 anos subsequentes da história de Israel e conta como Deus deu a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, capítulo 21, verso 43, juramento feito a Abraão, Gênesis 12, 7, 15, versos 18 a 21 e 17, verso 8, e renovado com os patriarcas. Passaram-se centenas de anos desde o tempo de Abraão até que Josué liderasse o povo na tomada da terra prometida por Deus a Israel. Mesmo com esse decreto há muito pronunciado, uma atitude deveria ser tomada pelo povo de Deus, que era pisar cada local com a planta dos seus pés para que a terra fosse conquistada. Josué 1, verso 3. Além de encorajar o povo a tomar posse dessa terra, também foi tarefa de Josué designar os assentamentos em áreas específicas da terra prometida, conforme registrado nos capítulos 13 ao 22. Considerando o tema teológico do livro de Josué como a promessa divina de dar a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, essa interpretação é correta e, a partir dela, podemos compreender diferentes abordagens para o livro de Josué. Assim, se por meio de Cristo somos filhos de Deus, então possuímos direito à nossa herança, conquista pessoal e coletiva da terra prometida a nós, como crentes, e, portanto, temos aqui o exemplo de como deve ser o nosso posicionamento como santos e libertos na fé em Jesus. Se compararmos Efésios 1:3 com Josué 1:3, vemos ainda que o livro trata da nossa herança celestial em Cristo e da necessidade de sermos corajosos para tomá-la. Tomar o devido lugar de filhos espirituais, conquistando as bênçãos herdadas por ele na cruz, aponta-nos para o texto que diz: aquele que não poupou seu próprio filho, como não dará com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Aponta-nos também para a parábola do filho pródigo, Lucas 16, onde um filho foi avarento e não soube usufruir, e o outro dissoluto e não soube poupar a herança. Saber usufruir a herança não está no medo de desperdiçar ou na temeridade, falta de temor, mas na coragem para fazer tudo o que o Pai disser, Josué 1:9, da forma exata com obediência. Para comer à mesa, temos que tomar o nosso lugar de filhos. Por fim, Josué, em sua tomada da terra, também pode ser apontado como um tipo de Jesus numa possível abordagem apocalíptica. O julgamento da terra e do povo com a vitória de Deus aponta para o fim. Ver similaridades entre Jesus e Josué. Quem era Josué? Os vislumbres que vemos dele antes da morte de Moisés estão associados a importantes eventos da história de Israel. Quando o exército de Israel precisava de um líder, Josué foi comissionado para ser o general, Êxodo 17, versos 8 e 9. Quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai, Josué era seu acompanhante, Êxodo 24, 13 e 32, verso 17. Ainda jovem, foi encarregado do tabernáculo quando a idolatria do povo fez com que Moisés o removesse do acampamento
Êxodo 33, verso 11. Josué mostrou sua lealdade à liderança quando percebeu que essa autoridade estava sendo ameaçada. Números 11, versos 24 a 29. Em Cades Barneia, Josué foi escolhido para ser o representante de sua tribo, a de Efraim. Números 13, versos 8 e 16. Josué alcançou o título de servidor de Moisés. Êxodo 24, verso 13, Josué 1, verso 1. Os termos servidor e servo são usados alternadamente em referência a Josué. Êxodo 33, 11 e Números 11, 28. Enquanto servia como oficial comandante do exército, ele destruiu os inimigos de Israel. Êxodo 17, verso 13. Nos períodos em que seus irmãos se rebelaram contra Deus, Josué manteve sua fé no plano de Deus. Depois de muitos anos de trabalho conjunto, Josué perdeu o seu oficial superior, Moisés. Todavia, ele se manteve em contato com o Senhor, que falou a Josué, filho de Num, capítulo 1, verso 1, e o guiou constantemente na conquista de Canaã. Como sucessor de Moisés, é latente a característica da obediência e de clareza na missão específica que Deus deu para si em cumpri-la do seu modo, mesmo estando à sombra de ninguém menos que Moisés. Embora a personalidade e modo de operar de Josué sejam opostos ao de Moisés, manifestam-se uma obediência impecável, coragem e diligência extremas para passar adiante o ensino da palavra deixado por Deus a Moisés nos livros da lei. Similaridades entre Josué e Jesus. O nome Josué, hebraico Yehoshua ou Yeshua, é o equivalente hebraico do nome Jesus no Novo Testamento em grego, Atos 7, 45 e Hebreus 4, 8. Josué, no seu encargo de introduzir Israel na terra prometida, é um tipo ou prefiguração no Antigo Testamento de Jesus, cuja obra foi levar muitos filhos à glória, à Nova Jerusalém. Hebreus 2, 10, 4, versos 1 a 13 e 2 Coríntios 2, 14. Além disso, assim como o primeiro Josué usou a espada do terrível juízo divino na conquista, assim também o segundo Josué a usará na conquista das nações no fim da história. Apocalipse 19, versos 11 a 16. Divisão do livro. Seção 1. Josué 1, verso 1 a 5, verso 15. Descreve a designação de Josué por Deus como sucessor de Moisés e os preparativos de Israel para entrar em Canaã. Capítulo 1, verso 1 a 3, verso 13. Sua travessia do Jordão, capítulo 3, verso 14 a 4, verso 24. E suas primeiras atividades na terra, consoante o concerto, capítulo 5. Deus prometeu a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Capítulo 1, verso 3. Seção 2. Josué 6, verso 1 a 13, verso 7. Descreve como Israel avançou obedientemente contra cidades-estados bem armados e com muros fortificados. Deus deu ao seu povo vitórias decisivas no centro de Canaã, capítulos 6 a 8, no sul, capítulos 9 e 10, e no norte, capítulos 11 e 12. E assim Israel obteve o controle das terras montanhosas, de norte ao sul, e do Neguebe. A maneira altamente singular da conquista de Jericó demonstrou claramente a Israel quem era o príncipe da sua salvação, capítulo 6. A derrota de Israel em Ai revela a imparcialidade do livro e a obediência devotada que Deus requeria da parte de Israel, Josué 7. Seção 3. Divisão do território. Capítulo 13, verso 1 a 21, verso 45. Porções não conquistadas de Canaã. Capítulo 13, versos 1 a 7.
As tribos orientais, capítulo 13, versos 8 a 33. As tribos ocidentais, capítulo 14, versos 1 a 19, 19 e 51. As cidades de refúgio, capítulo 20, versos 1 a 9. As cidades para os sacerdotes e levitas, capítulo 21, versos 1 a 45. 13, verso 8 a 22, verso 34. Descreve a repartição da terra por Josué entre as 12 tribos, a herança de Calebe, as 6 cidades de refúgio e as 48 cidades levíticas dentre as tribos. O livro termina com o retorno das tribos orientais, capítulo 22, versos 1 a 34, 2 mensagens de despedida de Josué, 23, verso 1 a 24, verso 28, e, finalmente, a morte de Josué e Eleazar, capítulo 24, versos 29 a 33. Mensagem espiritual. O livro ressalta 3 grandes verdades no tocante ao relacionamento entre Deus e o seu povo do pacto. A. Sua fidelidade. B. Sua santidade. E C. A sua salvação. O livro ressalta a importância de manter viva a memória dos atos redentores de Deus em favor do seu povo e de perpetuar esse legado de geração em geração. O relato prolongado que o livro registra da transgressão de Acã e do seu subsequente castigo, capítulo 7, com outras admoestações, advertências e castigos, enfatiza a importância do temor do Senhor no coração do seu povo. Josué 1, verso 1. Ao nascer, Josué recebeu o nome de Oséias, em hebraico, Rishea, salvação. Números 13, verso 8. Mas Moisés o chamou de Josué, hebraico, Yeshua, Jeová Salvador, ou Jeová é a salvação. Números 13, verso 16. O nome é correlato ao nome grego Jesus, Atos 7:45, Hebreus 4, verso 8. Josué foi servo e aprendiz de Moisés por mais de 40 anos. Agora, após a morte de seu mestre, Deus o mandava conduzir o povo dele para a terra da promessa doada anteriormente aos patriarcas, Gênesis 12, versos 6 e 7 e 15, versos 18 a 21. A conquista de Canaã, Palestina, começou por volta de 1405 a.C. e a liderança de Josué sobre Israel durou cerca de 25 anos. Verso 2. Passa esse Jordão a terra. Assim como as experiências de Israel no deserto, sua entrada em Canaã e a conquista desse território podem ser chamados figuras que foram escritas por aviso nosso. 1 Coríntios 10, 11. 1. A terra prometida e sua conquista pelo povo de Deus tipifica não o céu, mas a herança espiritual atual dos crentes e sua salvação em Cristo. 2. Embora os crentes já possuam a salvação e, em certo sentido, já estejam nos lugares celestiais em Cristo, Efésios 1:3, ainda precisam combater o bom combate da fé, a fim de assegurarem sua posse da salvação final e do repouso eterno. 1 Timóteo 1, versos 18 a 20, 4, verso 16 e 6, verso 12. Assim como foi a conquista de Canaã, tomar posse da salvação e da vida eterna também envolve a guerra e a vitória espirituais. Efésios 6, versos 10 a 20. 3. Para Josué e os israelitas, a posse da terra prometida foi conseguida e mantida mediante a fé em Deus, expressa no caminho da bênção e da obediência à sua palavra e na luta contra os inimigos de Deus, versos 7 a 9, Deuteronômio 28. Para o crente da nova aliança, a posse da salvação e das bênçãos de Deus também é mantida mediante uma fé viva e presente em Cristo, expressa pela obediência à sua palavra, João 3:36, e na guerra espiritual contra o pecado, a carne e Satanás, Gálatas 5, versos 16 a 21, Efésios 6, 11.
Por conseguinte, a posse da terra, isto é, a herança do Senhor, pode ser perdida, conforme Josué adverte, capítulo 23, verso 16. A esperança da posse final do repouso divino definitivo acha-se na fé nas promessas de Deus, verso 6, no seu poder, capítulo 3, versos 14 a 17, e na sua presença pessoal, versos 5 e 9. Verso 5. Serei contigo. A promessa fundamental que Deus fez a Josué, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, é também o compromisso que ele assume com todos os crentes na luta pela sua fé. Mateus 28, 20, Hebreus 13, versos 5 e 6, Deuteronômio 31, 6 e Êxodo 3, 14. A presença permanente de Deus conosco é agora uma realidade através do seu Filho, Mateus 1, 23, e do dom do Espírito Santo, Lucas 24, 49. Verso 6. Ser forte e corajoso. A frase de exortação é utilizada 3 vezes por Deus e intensificada quando se refere à necessidade de Josué obedecer e cumprir a palavra de Deus. A palavra usada forte é hazak no hebraico, que significa forte ou ter uma capacidade, poder. É uma palavra de grande importância na Bíblia e na cultura hebraica, sendo pronunciada na bênção ser forte e seremos fortes, após a leitura de cada livro da Torá por comunidades diversas, nas sinagogas como memória e manifestação do poder da palavra de Deus e sua missão a um líder. A frase deixa claro o peso e a responsabilidade que um homem como Josué havia recebido para continuar pregando e pronunciando a palavra de encorajamento ao povo para que se fortalecesse na fé e na obediência a Deus, cumprindo assim a sua vontade. Verso 7. Fazer conforme toda a lei. Para possuírem a terra prometida, Josué e os israelitas precisavam comprometer-se a obedecer a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus escrita no livro, isto é, as Escrituras, verso 8, devia ser sua autoridade máxima em confronto com todas as ideias, tradições ou religiões humanas. Esse princípio aplica-se igualmente aos fiéis da antiga aliança e da nova aliança. Verso 8. O livro desta lei. Essa expressão refere-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, contendo as palavras, mandamentos e revelações de Deus a Moisés. Deuteronômio 31, verso 9 a 12 e 24 a 26. Evidências da fidelidade de Josué para com a palavra de Deus. Falar a palavra, Deuteronômio 6, 7, Josué 8, versos 30 a 35. Meditar nela, Salmo 1, verso 2 e 119, 97. E obedecê-la em tudo, Esdras 7, verso 10, Tiago 1, versos 22 a 25. Medita nele dia e noite. Meditar significa ler em silêncio ou falar consigo mesmo internamente à medida que se pensa. Abrange refletir sobre as palavras e caminhos de Deus e aplicá-los em cada aspecto da vida da pessoa. Salmo 1, verso 2, 63, verso 6, 77, verso 12 e 143, verso 5. Farás prosperar o teu caminho. Aqueles que conhecem e seguem a palavra de Deus serão prósperos e bem-sucedidos pelo fato de possuírem a sabedoria para viverem em retidão e de alcançarem o alvo de Deus para sua vida. Salmo 14, 2, 119, 99, Provérbios 1, verso 3 e 10, verso 5. Os requisitos para essa prosperidade e sucesso são: 1. Ser forte, corajoso e diligente. Versos 6 e 7. 2. Ter a palavra de Deus como guia supremo em tudo que cremos e fazemos. Verso 7. 3. Estudar a palavra de Deus com meditação diariamente. Verso 8. E 4.
resolver buscar continuamente a presença de Deus por toda a vida. Versos 5 e 9. Verso 9, o Senhor é contigo. Essa certeza sempre foi o apoio que bastava para os servos de Deus, tais como Abraão, Gênesis 15, 1, Moisés e seu povo, Êxodo 14, 13, Isaías 41, 10, Jeremias 1, versos 7 e 8, e dos cristãos através dos séculos, Mateus 28, 20 e Hebreus 13, 15. Nota: Deus exigiu de Josué ser destro de guerra e um estrategista numa batalha que não é deste mundo, a batalha espiritual. Usando as armas da luz, manejando bem a palavra de Deus, e isso significa trabalhar os verbos. O falar, que é natural àquele que medita na palavra. Verso 8, Salmo 1, 2 e Salmo 119, verso 1, 7, 1. 2. O meditar, que é natural àquele que ama a palavra. Verso 8, Salmo 119, 47, 97 e 167. 3. O obedecer, que é natural àquele que ama, medita e fala. Salmo 119, 101 e 129. E 4. O prosperar em todos os caminhos. Verso 7, que é natural àquele que obedece, Salmos 119, 165. Isso não quer dizer que não passaremos por aflições, João 16, 33, mas que Jesus já venceu o mundo e estará conosco todos os dias, bons ou maus, Mateus 28, 20. E que a alma próspera verá a Deus em todos os seus caminhos. 1 Coríntios 2, versos 9 e 10.